Excedente, né? Entendi. O inventário, o que a gente precisa... A gente precisa enxergar, eu sempre falo, eu falo para os alunos, eu conversei com um advogado hoje na aula. O direito ele passou a ser muito estratégico. Eu falo que o advogado, a advogada, ou ele ama muito o que faz e se especializa em uma área, ou ele vai abandonar, vai fazer outra coisa. Porque hoje, quem quiser atuar em todas as áreas não vai conseguir. Ele se tornou um direito muito estratégico. É igual partida de futebol. No passado era técnica, né? O sujeito era bom no futebol, né? Hoje não, hoje é força. Hoje, aquele que tem preparo físico diante de uma pessoa que tem habilidade, ele leva vantagem, né? O futebol virou mais força do que propriamente talento. E no direito hoje, para advogar, virou mais estratégia do que teoria. Então você pega uma pessoa totalmente teórica, cansativa, filosófica, que cria teorias, não vai, a advocacia dela não vai para frente, ela não vai colher resultados. No seu caso, o que você tem que fazer? Você enxergando de fora, a regularização de imóveis na prática, ela te permite 3 caminhos para você regularizar o imóvel. O primeiro seria o inventário, o segundo caminho, direitos e obrigações, talvez você comprar os direitos hereditários e você mesmo fazer o inventário. E o terceiro caminho seria os direitos possessórios, né? Enunciado 492 da Quinta Jornada de Direito Civil, que seria talvez o uso capião, uma reurb, uma regularização fundiária. Hoje, você de fora, você tem que ser estrategista. Para que eu vou colocar o imóvel dentro do inventário? Porque isso vai me ajudar a eu fazer uma ação possessória, uma reintegração de posse, onde o espólio é o autor da ação. Legal, a estratégia é boa. A estratégia é boa porque te ajuda a deixar essa ação mais robusta e você conseguir ganhar a ação, talvez, né? Ganhar a ação com mais facilidade da retomada da posse do imóvel. Isso a gente está falando de posse. Se for através do registro, nem se fala, as petitórias. Agora, se esse fator não está passando pela tua cabeça, de brigar pela retomada do imóvel, aí você tem que analisar com cuidado. Porque você sair incluindo no inventário imóveis vai tornar o inventário mais oneroso. O mundo ideal é a gente pegar todos os imóveis do falecido à falecida, dinheiro, bens, e colocar no inventário. Esse é o mundo ideal, lindo, né? Só que na prática é diferente da teoria. Na prática, eu sei que meu pai deixou um imóvel que foi invadido. Mais 10 anos, 15 anos, a pessoa já fez até os capião está fazendo. Eu dou como imóvel perdido. Para que eu vou colocar esse imóvel no inventário? Eu vou colocar no inventário para me tornar um inventário mais oneroso e mesmo assim não vou recuperar esse imóvel? Então, teria que ser analisado a possibilidade de recuperar ou não. Hoje esse loteamento está no nome de quem? O loteamento inteiro, ele está desmembrado, individualizado ou não? Então nós temos o quê? Nós temos um loteamento onde tem várias famílias morando, porém a matrícula inteira, a matrícula mãe, a área maior que a gente fala, está no nome de uma pessoa só, não é isso? Entendi. Hoje, olha a situação que nós temos. Registro a gente não tem, está no nome dessa pessoa a área maior, né, a área inteira. Hoje, qual que é a sua intenção em relação a esse imóvel? Registro a gente não tem, a posse a gente também não tem. Tem famílias dentro desse lote, né, que exerce a posse. Qual que é a sua intenção? Recuperar a posse?
Entendi. Então hoje ele tem a propriedade, está no nome dele, mas a posse ele não tem. Mas ele não tem mais essa posse porque invadiram ou porque foi vendendo, contrato de gaveta? Como que foi isso? Então a área é muito grande, né? Essa área é. Porque se ele está vendendo 5, 6 lotes por ano, imagina o tamanho dessa área, né? Agora, o seu pai, em relação a essa área, ele tinha o quê? Com qual documento você encaixaria isso no inventário? Incluiria no inventário? Entendi. Mas complicado. O direito ele é traiçoeiro, o direito. Né? Eu falo que ele não socorre quem dorme e ele judia muito da gente. Nessa situação, existe uma pessoa que consta como proprietária. Existem outras pessoas na posse desse imóvel. O seu pai, né, o seu falecido pai, hoje ele tem o quê? Ele tem uma ação criminal arquivada no Ministério Público, que o Ministério Público processou ele, né? Ele conseguiu provar que não era crime de loteamento irregular, porque ele conseguiu provar que estava tudo em dia, tudo certinho. Então o Ministério Público colocou ele no polo passivo, como réu, e ele conseguiu provar o contrário, ele foi absolvido. Eu vou ser muito sincero, hein? Incluir isso no inventário corre o risco do judiciário não aceitar, porque esse não é um título. Para você incluir um imóvel no inventário, você teria que ter uma escritura pública não registrada, uma certidão de propriedade provando que ele era proprietário, falecido, né, um ente querido, um contrato de gaveta, um formal de partilha, uma carta de adjudicação, uma carta de matação. Não é isso, né? Esse documento não dá para a gente falar que é um justo título. Um justo título é um documento escrito que prova que você tem direito de dono, né, direito de posse, de possuidor. Esse documento, esse inquérito, ou esse processo criminal que foi arquivado, que ocorreu a absolvição dele, não faz prova não. Não faz prova nem de posse, nem expectativa de domínio, ou muito menos de possuidor. Eu não incluiria no inventário, porque talvez você incluindo no inventário o juiz nem vai aceitar. Se o juiz ou a juíza, o Poder Judiciário for fraco, vai aceitar, mas você não vai conseguir dar andamento a nada, só vai tornar o inventário mais oneroso. E você está amarrado, hein? Porque nessa situação, diante do documento que você tem, você não consegue trabalhar com as possessórias, reintegração de posse, e muito menos as petitórias, porque não tem registro. Eu não enxergo uma oportunidade muito grande de recuperar isso, não. Uma saída seria tentar o que? Extrajudicial. Então você mandaria notificações extrajudiciais, falando, olha, esse imóvel é de nossa propriedade, conforme entendimento do Ministério Público, numa ação que foi proposta. E aí ver se aparece alguém, qual história conta essa pessoa. Mas pode ser que não dê nada também, entendeu? Eu não incluiria no inventário, não. Eu não sairia fazendo ações, porque petitória não dá. Possessório o risco é muito grande, porque você nunca teve a posse, você vai perder essa ação. Se eu quisesse cutucar lá, a única coisa que eu faria, porque não me jogaria numa situação de risco de sucumbência, seria uma notificação extrajudicial. Chamando para uma conversa, uma reunião, alguma coisa assim. Até num escritório, alguma coisa assim. Desculpa te falar, mas você me conhece o quanto eu amo essa área, o quanto eu estudo, o quanto eu conheço. Eu lanço pelo menos 2 livros por ano, né? Lancei esse aqui. Então eu falo que não vai sair groselha da minha boca, não. Vai ser algo real, de coração, para te proteger. Porque se você pega a pessoa errada, entra com a ação. Só que a ação imobiliária é cara. A ação imobiliária, se você perder, você tem que pagar a sucumbência para a pessoa que ganhou, para o advogado da pessoa que ganhou, né? Poxa, então pode te gerar um prejuízo reparável, né? Eu sou muito sincero, você conhece, eu enxergo como uma aventura jurídica, viu? Uma aventura jurídica. Esse documento ele é muito fraco, ele é muito raso, né? Uma ação penal arquivada, né? Mesmo eu fazendo desarquivamento, pegando capa a capa dos autos, não é um título de boa-fé, não prova nada, né? O que prova é a certidão de propriedade atualizada, o que prova é uma escritura pública, uma posse de fato. Seria um risco muito grande. Qualquer ação no âmbito das possessórias, reintegração, manutenção, interdito proibitório, ou no âmbito das ações petitórias, emissão da posse, reivindicatória ou ação de resgate,
A chance de você perder, ela ultrapassa 99% de chance de perder. Se você perder não tem justiça gratuita, pronto, você tem que pagar sucumbência. Incluir o inventário vai deixar o inventário mais caro, mais oneroso. Sem falar que corre o risco do juiz não aceitar, porque não é um documento hábil, né? Não prova a posse, não prova a propriedade. É. É uma ação indenizatória de benfeitorias. É. E o seu pai foi réu nessa ação. Ele foi réu. Foi réu nessa ação. Então a parte contrária entrou contra o seu pai com uma ação de indenização de benfeitorias, né? Não é isso? Seu, o seu pai entrou com uma ação de indenização por benfeitorias contra a parte que comprou e a parte contrária ingressou com uma reconvenção, um contra-ataque. Você sabe que quando a gente não concorda com a decisão, a melhor forma que tem da gente tentar reformar isso ou anular é o recurso, né? Recurso de apelação, recurso especial extraordinário, agravo de instrumento para decisões interlocutórias. Na época, o seu pai recorreu? Entendi, entendi. Na verdade, o seu pai, na época, ele deveria, através do advogado dele, ter recorrido, né? Ele deveria ter recorrido, recurso de apelação. Se o recurso de apelação de segundo grau, o Tribunal de Justiça não desse certo, poderia ter feito um recurso especial extraordinário para os terceiros graus, né? Superior Tribunal de Justiça, Supremo. Quando a gente deixa de recorrer, ocorre o chamado fenômeno, né? Coisa julgada, não cabe mais recurso. Quando acontece isso, nós só temos uma arma, uma ferramenta, que é a ação rescisória, do artigo 966 do Código de Processo Civil. Mas para fazer uma ação rescisória, o seu pai faleceu, né? Então, tudo bem, existem entendimentos que os herdeiros poderiam fazer essa ação rescisória para questionar isso, para pedir a rescisão, a desconstituição da sentença. Mas é uma ação cara, é uma ação que você tem que calcionar 5% do valor da causa, fora os gastos normais de uma ação. É uma ação que corre o risco de você perder, ter que pagar sucumbência e perder os 5% que você calcionou. É uma ação taxativa. Então não é... O artigo 966 do Código de Processo Civil, ele fala o quê? Que eu só posso fazer ação rescisória quando a sentença ou uma decisão judicial, ou seja, um acordo, tem aquelas falhas no 966. Corrupção do juiz, são poucos incisos que nós temos. Mas é taxativo, não é exemplificativo. Então eu não uso como exemplo, é taxativo, é só aquilo. Então eu não faria essa ação rescisória, acho que é uma ação de risco também. Hoje, qual que é a situação? Eles têm um título na mão, eles têm um valor que seu pai teria que ter pago, né? Não é isso?
Entendi. Eles não entraram com cumprimento de sentença ainda. Agora, me fala uma coisa. O teu pai tem um inventário em andamento dele, né? Eles já se habilitaram no inventário? Ainda não, ainda não. Na verdade, o advogado, eu falo para os alunos, ele vai ter que ter uma expertise aí para receber, tentar receber. Quando existe aí o réu, o requerido falecido, eu preciso ver se tem inventário. Se tem, é o primeiro passo, é me habilitar nesse inventário, né? É me habilitar nesse inventário. Então seria um passo importante para que eles conseguissem receber. Se não fizer isso, não vai receber. Não vai receber. Porque vai ficar com o título executivo na mão, né? Só que não vai ter eficácia. Não vai ter eficácia porque não peticionou no lugar certo, entendeu? Nesse caso, você tem que ficar omisso, você não pode fazer nada. Eles que vão ter que correr atrás, né? Você não pode dar a dica para eles, não. Fica omisso, fica quietinho. Fica quietinho. Mas o problema é que nós temos o processo e nós podemos discutir no processo dentro do processo, né? Então, dentro da instrução probatória. Como o processo não teve recurso, transitou em julgado, não tem mais como a gente discutir isso. O único meio de discutir isso é fazer uma ação rescisória para conseguir a desconstituição da sentença, ou seja, a nulidade, e voltar a discutir o caso em si. Mas é muito caro, além de ser caro, oneroso, as chances são mínimas diante da situação. Então, vale a pena ficar quietinho. Se a parte não sabe cobrar o que ganhou, deixa ela, não vai receber, entendeu? Mas essa questão do custo de produção do café seria uma situação que você poderia usar como tese, mas dentro do processo, dentro da discussão. Hoje, você de fora, você não consegue mais impugnar os valores. O valor da indenização, o valor da saca do café, entendeu? Mas parou aí a decisão, né? Na verdade, não tem mais uma instrução. O juiz já decidiu, né? O que eu faria nesse caso? Eu faria mais ou menos assim. Eu ficaria quietinho. Se ele se habilita ao inventário, tem que se mexer. Aí é diferente, né? Se habilitou o inventário, tem que se mexer. Enquanto não se habilitar, é melhor não cutucar a onça, né? Se habilitou no inventário, aí eu tenho que me mexer. Aí eu faria o quê? Eu contrataria um especialista da área, que tem, né? Um agrônomo. Ele iria fazer um laudo, um laudo. Feito esse laudo, esse parecer, eu pegaria esse laudo, esse parecer, e faria uma ação rescisória alegando que tem uma prova nova, entendeu? Que existe uma... Eu iria, através da ação rescisória, pedir a desconstituição da sentença, analisando a prescrição. Eu posso fazer a ação rescisória até 2 anos após o transjulgado. Mas com essa prova nova, eu iria pedir a desconstituição da sentença e iria discutir novamente a quantidade de café, as benfeitorias, entendeu? Eu voltaria pro jogo. Voltaria pro jogo. Só. A rescisória é a ação fênix, né? Eu só consigo utilizar a ação rescisória a partir do momento que eu tenha um dos motivos do 966 e é a única opção que eu tenho, é a última opção, né? Vamos fazer o que? Ver juntos aqui, ó. Eu entrei aqui no artigo 966. Quando que cabe a ação rescisória no Brasil? Que é a ação que tem o objetivo de desconstituir a sentença ou um acordo de segundo e terceiro grau. Eu posso fazer isso em até 2 anos após o trânsito julgado. Quando sai a sentença ou o acordo e ninguém recorre, passou 15 dias, não cabe mais recurso. Sai uma certidão de trânsito julgado. Então o prazo começa a contar dali. Se eu recorrer até terceiro grau, se a briga foi até terceiro grau, o prazo de 2 anos começa a contar da última decisão. Então, por isso a gente fala só 2 anos, mas não. Se teve recursos, eu consigo contar o prazo da última decisão. Olha que interessante aqui, ó, 966.
A decisão de mérito transitada em julgada pode ser rescindida quando se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz. É difícil de provar isso, hein? Como que você vai provar a corrupção do juiz? Não é nem do cartório, é do juiz. Então é um inciso que você tem que ter uma prova, normalmente uma prova criminal. 2. For proferida por juiz impedido ou juiz absolutamente incompetente. Acontece. Pega um juiz que decide um caso que não é da competência dele. Então isso acontece muito no Brasil, ainda mais em cidade interior. Aí é mais fácil de provar. 3. Resultar de dolo ou coação da parte vencedora, em detrimento da parte vencida ou a simulação. Então se você provar que houve uma simulação, uma colusão entre as partes a fim de fraudar a lei, também é difícil. Ofender a coisa julgada. Difícil também, só você provar que houve um vício processual. Violar manifestamente norma jurídica. É mais fácil. For fundada em prova cuja falsidade tinha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na ação própria rescisória. Então aí, a nossa saída está aqui. Na verdade, nós vamos fazer uma ação rescisória com base num laudo técnico, um parecer de alguém dizendo que a quantidade de café não faz jus ao que foi plantado de fato, entendeu? Em 2018, mas houve recurso? Não houve recurso? O prazo é 2 anos, contado a partir do trânsito julgado da última decisão. Se não teve recurso, então, a partir da sentença. Então, me parece que prescreveu. Não dá mais, né? Não dá mais. Não dá mais. Mas me parece aí também que ocorreu um show de horrores, né? Você vê, show de horrores por quê? Primeiro que não recorreu, tem que recorrer. Se a gente não concorda com a decisão, tem que recorrer, né? Não recorreu. Depois, não prestou atenção na rescisória. Daria para usar até o inciso 7º aqui, ó. Obter o autor posteriormente ao transjulgado prova nova, tá vendo que eu te falei? Cuja existência ignorava ou que não pode ser de uso capaz por si só dele assegurar provimento favorável. Ou seja, tá aqui, ó. Você tem pelo menos 2 teses. Poxa, então comeram bola, não fizeram ação, o recurso. Depois não fizeram recurso, o recurso não, ação de rescisão, a rescisória. Erraram muito, né? Agora, diante do que você está me falando, não fizeram recurso, não fizeram ação rescisória, o único meio que você teria é uma ação chamada ação declaratória de nulidade. Olha o nome da ação, ação declaratória de nulidade. Essa ação declaratória de nulidade, a gente tem que bater em alguma coisa. Numa sentença, que não é muito comum, porque tem a rescisória, talvez num laudo, num levantamento, numa perícia. Então, alguém apontou essa quantidade de café. Quem que apontou essa quantidade de café? Ah, tá. Entendi. Entende? Então, nesse caso, não nos resta outra opção, senão fazer o quê? Uma ação declaratória de nulidade desse documento que apontou. Não tem outro meio, né? Nós não temos outro meio, né? Não temos outro meio. Mas é uma ação, a ação declaratória de nulidade, eu falo que ela é menos onerosa que a ação rescisória, porque na rescisória a gente precisa calcionar 5%. Salvo exceção se a gente conseguir os benefícios de ser gratuita. Mas é uma ação complexa, né? Não é fácil ganhar ação declaratória no Brasil. Por quê? Porque tem que cair na mão de juízes ou juristas, né, desembargadores, ministros, que estejam a fim de julgar, ler o processo, julgar com calma. E hoje nós temos uma jurisdição defensiva. Não podemos generalizar, mas tem muito juiz ruim, né? Não julga nada. Ele se livra do processo, entendeu? Não arbitrou. Na verdade, foi falha do juiz, que sentenciou mal, né? Ele não foi didático na sua sentença, fundamentou mal, mas foi falha dos patronos, dos advogados também. Porque quando sai uma decisão,
e eu acho que a decisão foi mal feita, cabe o embargo de declaração. O embargo de declaração serve para quê? Ó, juiz, sua decisão é obscura, contraditória, omissa. Conserta ela, por favor. Então, cabe, né, o embargos para isso. O grande objetivo do embargos é esse: fazer com que a sentença seja melhorada, vamos dizer isso. Então, poxa, não fizeram embargos, não fizeram recurso de apelação, não fez recurso, fez a ação rescisória. Difícil, né? Hoje sobrou para você a última opção, que é uma ação declaratória de nulidade, mas existe um risco muito grande de perder essa ação, porque ela perdeu o objeto. É uma ação que você está fazendo, se você for fazer agora, faz muito tempo que saiu a decisão. Fica um negócio com uma nuvem no meio, entendeu? Aumenta o risco de você perder pela demora, né? O judiciário vai falar, mas por que só agora você veio me procurar? Entendeu? Nesse caso, a ação declaratória de nulidade pode ser feita até pelos herdeiros, né, os sucessores. É uma ação que não tem... O lado bom da ação declaratória de nulidade é que a nulidade é algo grave. Então não tem prescrição. Então você poderia fazer, não tem prescrição, mas você teria que achar esse documento, ou um laudo, né? Provavelmente eles apontaram algum laudo, alguma coisa assim. Teria que bater nisso, né? Só que eu não vejo uma ação também eficaz, que a chance de ganhar essa ação ela é muito pequena, não pela qualidade da ação e pela história concreta, mas pelo nível do judiciário que nós temos hoje. É um judiciário fraco, ruim, maldoso, mal intencionado, que quer se livrar dos processos. Então, a hora que bate uma ação dessa, se você não ganhar na loteria de cair na mão de um juiz ou uma juíza decente, ele vai julgar improcedente, vai querer se livrar da ação, porque vai dar muito trabalho para ler, para estudar, entendeu? Sei. A ação, lembrando do caso da Fazenda, a ação, o arbitramento de aluguel, ele pode ser feito como um pedido dentro de uma ação. Eu poderia fazer uma ação de arbitramento de aluguel dentro de uma ação de reintegração de posse, que não é muito comum, mas posso fazer. Eu poderia fazer uma ação, um pedido de arbitramento de aluguel dentro de uma ação reivindicatória, que aí sim é mais comum, na ação de missão da posse. E eu posso fazer o arbitramento de aluguel totalmente autônomo, uma ação própria, né? Eu oriento, em diversos casos, diversas situações, o advogado, os meus alunos, eu oriento sempre você, quando possível, fazer a ação autônoma. Porque o nível do judiciário está tão ruim, se você pede arbitramento de aluguel numa reivindicatória, arbitramento de aluguel numa possessória nem se fala, dentro do inventário, o que muito juiz e juíza faz? Não, isso aí é uma ação autônoma, se vira lá fora. Ou você peticiona, eles nem respondem, te trata com desprezo. Você é um número, você não é nada para mim, mais ou menos assim. Desse jeito, é ofensivo mesmo contra o advogado, contra a parte cidadão brasileiro. Infelizmente, isso acontece pelo nível do judiciário que a gente tem, pelo nível dos operadores do direito que a gente tem. A verdade é só, o povo brasileiro, nós somos o quê? Nós somos egoístas. Eu só vou me meter numa briga se eu for prejudicado. Agora eu estou vendo que você está apanhando lá, eu vou ficar olhando, eu vou me meter lá. Brasileiro é assim, né? Salvo exceções. Por isso o judiciário está fazendo o que quer. Ele brinca com o brasileiro, brinca com o advogado. Você pega a advocacia, é uma classe que não é unida. Pelo contrário, um fala mal do outro para queimar. O que tem de advogado que fala mal, o advogado está fazendo tudo errado. E é mentira. Você vai ver, eu faço muita mentoria aqui. As pessoas me contratam muito porque foi num advogado e falou mal do advogado dela ou dele. E aí eu vou fazer a correção do processo, eu falo, não. Eu não sei quem te falou isso, mas seu advogado está trabalhando muito bem. Sua advogada está trabalhando maravilhosamente bem. Ah, mas o advogado falou. Mas por quê? Porque a advogada queria captar o cliente. Então a coisa é suja, a coisa é nojenta, né? Eu falo que esses profissionais, eles fazem isso, mas eles vão ser excluídos do mercado. E merece isso. Nesse caso, eu faria por fora essa ação de arbitramento de aluguel. Porque a ação principal seria arbitramento de aluguel. Então não dá para o juiz fugir do objeto. Quando eu faço uma ação de arbitramento de aluguel pura, ação de arbitramento de aluguel, o juiz não tem como falar, decide numa questão autônoma, decide numa outra situação. Não, ele é obrigado a decidir o objeto daquela ação. É onde você consegue ter êxito. Mas o arbitramento de aluguel eu preciso tomar cuidado, porque eu preciso ter registro da propriedade. Se eu não tiver o registro da propriedade, se eu não sou coproprietário, eu não posso usar.
A exceção está onde? Quando você faz arbitramento de aluguel representada pelo espólio. E o inventariante representando o espólio. Então, é uma exceção a essa regra, entendeu? Na verdade, o espólio representa todos, né? Representa o conjunto de patrimonial, né? O multibor. Então, o ideal é fazer o quê? A ação de arbitramento de aluguel, o espólio é o autor da ação representado pelo inventariante, não pelos herdeiros. Hoje, se você distribuir uma ação e falar, ó, sou herdeiro, a chance de ser extinta essa resolução do mérito é muito grande, porque você é herdeiro. Mas se tem um inventário em andamento, é o inventário que tem legitimidade para propor essa ação, entendeu? É uma situação difícil, uma situação complexa, né? Só que eu lembrei da última conversa, você falou que a inventariante é gente boa, tá do lado de vocês, não é? Então, aí fica mais fácil. Porque ela. Ficaria mais fácil, porque ela não se negaria a assinar essa procuração a um advogado, a uma advogada, né? Você provavelmente conseguiria, né, ter sucesso na demanda. É. Tá. Na verdade, não é que arbitramento de aluguel vai quebrar o uso capião. Eu sempre falo que o uso capião, quando a gente tem a posse mais pacífica nos donos, a gente tem o direito de fazer uso capião. O coração do uso capião é que nem o coração do lobisomem. Ele só morre com bala de prata, né? Um tiro no coração com bala de prata. O uso capião, eu preciso fazer o quê? Eu preciso acertar o coração dele, senão a pessoa vai ganhar o uso capião. Ele ou ela, né? O requerente, a requerida não, a requerente, vai ganhar, porque o uso capião é uma ação declaratória. Eu estou batendo na porta do Poder Judiciário e estou falando, Judiciário, eu tenho a posse, manso pacífica nos nomes. Olha a prova aqui, ó. O Judiciário vai falar, então, plim, salabim, você agora se tornou proprietário ou proprietária. Então, é simples assim. O Judiciário não vai ficar procurando pelo em ovo, pelo menos não deveria. E quando isso acontece, é exceção. Então, o que a gente tem que fazer quando a gente não quer que o outro faça uso capião? Tem que alugar, tem que emprestar o comodato. E quando é briga de herança, o ideal é chegar a um acordo por escrito, ou com um contrato de comodato de todos os herdeiros, ou um contrato de locação. Quando isso não é possível de forma consensual, então eu tenho que procurar o Poder Judiciário. Aí eu vou fazer uma ação de arbitramento de aluguel, porque se eu forçar a pessoa a pagar aluguel, se o Poder Judiciário concordar com isso, e provavelmente vai concordar, a pessoa pagando aluguel, o herdeiro que tem a posse, ele na verdade, ele perde um dos requisitos do uso capião, ele ou ela, que é o animus domini, a alma de dono. Se eu pago aluguel, ou se eu estou lá através de um contrato de comodato, empréstimo gratuito, eu não tenho a alma de dono, porque eu sou inquilino. Então, você conseguiria, com essa ação, que nós conversamos sobre isso, você conseguiria dificultar o uso capião dessa pessoa. Se amanhã ela fizer o uso capião, se já fez, você vai se habilitar no processo de uso capião ou contestar, e você vai apresentar o quê? Ó, juiz, deixa eu contar a história real. Já existe uma ação de arbitramento de aluguel onde ele ou ela foi condenado a pagar, entendeu? Você, na verdade, você iria fazer o quê? Dificultar o uso capião dessa pessoa. Os direitos de uso capião, entendeu? É complexo, o seu caso é complexo. Aí o que tem que fazer? Aí, na verdade, dentro dos inventários, quando eu quero que a inventariante toma posse da fazenda, possa tomar posse, eu preciso fazer um pedido ao Poder Judiciário. No inventário eu posso fazer isso. Excelência, para que o imóvel não seja abandonado, não corra risco de invasão, requer a emissão da posse, a autorização para entrar no imóvel para tomar conta dele, enquanto o inventário está em andamento. Teria que ser feito um pedido nesse sentido, entendeu? É, é que pelo que você está falando, que você me falou,
esse juiz, essa juíza, né, tudo que você pede também não responde nada, né? Deus do céu, né? Né? Pelo amor de Deus, um inventário de 20 anos. Depois tem advogado aluno meu, e a gente discute na maneira de dizer, né? Não, tem que fazer inventário. Não, se você tem 20 anos de posse, é melhor fazer uso capião em muitos casos. Um inventário que ficou preso 20 anos, tá louco, pelo amor de Deus, isso não tem fim. Fica caríssimo, fica oneroso, né? Nem mais, né? É. É que você está numa situação tão complexa que você tem um veneno na mão, mas você vai usar ele para as duas coisas, né? O seu favor e contra, né? Você vai usar o uso capião ao seu favor para que o imóvel não vá a leilão, extinção de condomínio. Só que pelo contrário, você vai fazer uma ação de arbitramento de aluguel para não permitir que aquele herdeiro que tem a posse exclusiva faça uso capião. Você vai usar a mesma metralhadora, mas em sentidos opostos, né? É, dois casos, não é fácil não, gente. Pressão psicológica aí pra vocês, né? Eu orientaria a fazer a ação de arbitramento de aluguel. Se ela for condenada a pagar aluguel e não pagar o aluguel, aí vocês poderiam pedir a emissão na posse. Ó, juiz, ela foi condenada pela ação de pagar aluguel, mas não paga aluguel. Não vem pagando, eu quero a emissão na posse. Como se fosse um despejo, né? Qualquer dúvida que surgir, eu estou à disposição para ajudar. Desculpa falar, mas eu falo sempre a verdade. Você sabe que eu não. Eu procuro proteger vocês e não ter aventura jurídica. A ação é fácil de fazer, é só entrar no site do TJ e distribuir. Mas depois quem paga as sucumbências são vocês. Não existe ação ganha, causa ganha, casinho. Para fazer ação, tem que ser maduro, né? Não pode uma pessoa muito ansiosa, depressiva, porque senão ela vai ter dor de cabeça. Porque não é nada, não resolve do dia para noite. Tem ação que é demorada, tem ação que é rápida. Cada caso é um caso, né, gente? Cada caso é um caso. Você vê, você tá com o inventário na mão 20 anos. 20 anos. Pelo amor de Deus, né? Eu falo que, qual que é a chance nossa numa cirurgia? 50%, não é isso? O médico fala? Ou pelo menos deveria falar. E uma ação judicial é a mesma coisa. 50% de chance, é pouco, não é não. É o que a gente precisa para ganhar. Quando você fala, tenho 99% de chance, tá errado, porque existe um juiz do outro lado, uma juíza, que a gente não sabe o que passa na cabeça dele ou dela. Se ele é maldoso, maldosa, mal intencionado, é estudioso ou não é, se é o assessor que julga a assessora, se é corrupto e foi vendido ou não, foi comprado ou não. Então a gente não sabe. Então, o que a gente precisa fazer? Eu sempre falo, tem que fazer um trabalho bem feito dentro da sua chance de 50%. Que aí a sua chance acaba sendo uma chance maior, porque é uma chance real, né? É. Na verdade, o direito de preferência é algo que a gente aprende errado na graduação, da faculdade de Direito. Nós aprendemos que o direito de preferência é ad eterno, é maravilhoso, é perfeito, é nada. O direito de preferência é traiçoeiro. Quando você tem direito de preferência? No Brasil, pelo menos em 3 situações. Na locação, quando existe um contrato de locação escrito, com uma cláusula dentro desse contrato que você tem direito de preferência, e esse contrato de locação tem que ser averbado na matrícula do imóvel alugado. Aí você tem direito de preferência, porque tem uma cláusula contratual e esse contrato é averbado, gerou publicidade. No direito das sucessões, eu tenho direito de preferência? Tenho. Mas se eu tenho uma escritura pública de cessão de direitos hereditários, assinada por todos os herdeiros, aí, na verdade, já não existe mais direito de preferência. E no inventário, quando eu faço inventário e eu consigo registrar o formal de partilha ou a escritura pública de inventário, o direito de preferência no direito das sucessões, ele acaba ali. Porque quando eu registro o formal de partilha de inventário ou a escritura pública de inventário, acabou.
os direitos hereditários. Você passou a ser coproprietário, então não há mais que discutir direito de preferência, entendeu? É. A ação declaratória de nulidade, eu sou muito fã. É uma ação maravilhosa, porque ela não tem prescrição. Nulidade é um ato grave, então não tem prescrição. Por outro lado, é uma ação que a gente precisa usar com moderação, com cuidado. Porque eu não posso sair fazendo uma ação anulatória, senão eu vou perder. Ainda mais com a má vontade do judiciário que existe hoje. Então, a ação anulatória eu vou usar quando existe uma simulação, uma fraude. Teria que provar nesse sentido. Então, um exemplo. Todo mundo sabe, ou deveria saber, que uma escritura pública é obrigatória nos direitos hereditários. O herdeiro só pode comprar a parte de outro herdeiro se tem escritura pública, feita pelo tabelão de notas e anuência de todos os herdeiros. Vamos dizer que eu estou tratando num caso que o herdeiro comprou do outro herdeiro contrato de gaveta e não tem a anuência dos outros irmãos. Pronto, aí sim é o caso. Eu vou fazer uma ação declaratória de nulidade para pedir a nulidade desse instrumento particular, entendeu? Ah, mas ele conseguiu fazer no cartório porque o cartório é corrupto e fez, ou o cartório errou também. Dá para pedir a nulidade da escritura pública. Por quê? Porque eu cometeu um erro de formalidade, entendeu? Qualquer coisa eu estou à disposição. Pensem direitinho, não faço aventura jurídica não, porque depois o maior prejudicado é vocês. Vocês vão gastar taxa judiciária, citação e ter que arcar com a sucumbência se não tem justiça gratuita. Cuidado. Essas duas, gente, eu vou ser sincero, vocês vão ter que fazer. Porque se vocês ficarem desse jeito que vocês estão aí, vocês estão vulneráveis, né? Aparece uma ação de extinção de condomínio e acabou. Vocês têm que sair daí. Perdeu, né? Ah, mas eu vou receber um tiquinho do lado do leilão. Vai, mas isso não supre o que vocês gastaram, o que vale o terreno. Então, né? Tem amor, né? Tem apego também, né? Tem apego. Vocês não têm muito o que fugir. Hoje, a ação declaratória de nulidade, nesse outro caso, né? Eu vejo como uma ação perigosa. Mas no primeiro caso, o uso capião é indispensável, tem que fazer para ontem. E arbitramento de aluguel tem que fazer para ontem para vocês evitarem que vocês acabam bebendo do próprio veneno, né? Acabem bebendo do próprio veneno, né? Não, isso não muda muita coisa, não. Muda para efeitos de uso capião, né? Porque o uso capião tem que ter. Eu preciso maior, capaz, para poder fazer uso capião. Existem vários impedimentos em relação ao uso capião, e um dos impedimentos do uso capião é você não ter a capacidade, né? Você está abaixo do pátrio poder. Mas não é o caso, não. Então não daria nada. Vocês hoje não têm outra saída. Para vocês não perderem o que vocês têm, hoje vocês têm que fazer uso capião, para vocês não perderem o que vocês têm. Em relação ao outro imóvel, tem que fazer arbitramento de aluguel. Tem, claro que tem. Tem porque a gente não está trabalhando com mentiras, né? Vocês têm a posse de fato, eu não lembro agora, mas parece que mais de 20 anos, não é isso? Né? Então é muito tempo de posse. E 20 anos de posse, gente, não dá para esconder essa posse. Ela acaba sendo notória, né? Mas tenta. Tudo que vocês puderem fazer, gente, contas de consumo passar para o nome, ITR passar para o nome, fazer o cadastro produtor rural, né? O CECIR. Faz porque não só pode como deve, viu? Quanto mais prova vocês tiverem, melhor. Mas também não é só colher provas e ficar esperando. Tem que fazer os campeão, gente. Tem que entrar. Ah, eu não duvido não, o ser humano é ruim, né, gente? É o que eu falei pra vocês, tá todo mundo bonzinho aí, por quê? Porque o inventário tá em andamento, travado.
A hora que destravar esse inventário e a pessoa registrar o formal de partilha, ela se torna coproprietária. Pronto. Se ela já age de má fé sendo herdeira, imagine ela aparecendo o nome dela na matrícula. Ela faz o que ela quer. Arbitramento de aluguel, extinção de condomínio. Aí o bicho pega, né, gente? Tem que ser antes, tem que ser antes. Não adianta, eu sempre falo, né? Eu conversei com uma aluna semana passada. Ah, professor Júlio, eu tô com vários problemas de saúde, eu não acredito nessas medicinas alternativas. Poxa, não adianta você, com 40 anos, só come besteira. Depois, dos 40 para frente, você vai comer ovo, farinha de linhaça, uma baita de uma dieta. Poxa, você comeu errado a vida inteira. Não dá pra gente resolver as coisas da noite pro dia. Vou fazer os campeão agora, mas já tem ação de arbitramento de aluguel, extinção de condomínio. Poxa, você pode até fazer, mas essa ação está prejudicada, né, gente? Tem que ser antes, né? Pode. Eu sempre falo, eu uso como exemplo o meu livro, né? Isso aqui, vamos dar um exemplo que é uma área só, uma área maior. Eu posso dividir em 3 áreas e fazer 3 usos capiões. O uso capião serve para unificar áreas e para individualizar. O que é individualizar? Eu transformo em 2 áreas. Ou eu posso fazer uma área transformar em 3, ou eu posso transformar 2 áreas numa só. Entendeu? Qualquer coisa, eu estou à disposição para mentorias, tá? Para poder ajudar vocês, tá bom? Eu agradeço, fiquem com Deus, tá bom? Se cuidem. Valeu. Contem comigo, tá bom? Desculpa toda a minha sinceridade, mas tem que ser assim. Tá ok. Muito obrigado, doutor. Tchau. Fica com Deus. Tchau.